Ao longo dos séculos, a tecnologia tem sido fundamental no avanço material e cultural das sociedades. O desenvolvimento humano está fortemente ligado à criação de métodos e dispositivos que solucionam problemas do dia a dia, desde as primeiras técnicas de fazer fogo até as máquinas complexas do mundo contemporâneo. Atualmente, ouvimos constantemente sobre inteligência artificial, algoritmos, realidade aumentada, robôs, entre outras inovações tecnológicas revolucionárias que têm o poder de transformar economias e vidas humanas. Isso é tão assustador que até mesmo Elon Musk admitiu que esse avanço na tecnologia é preocupante para a raça humana. Vamos então explorar os avanços tecnológicos atuais e o que a Bíblia tem a dizer sobre esses tempos. Você está preparado? Antes de mergulharmos nesse assunto, lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. O rápido avanço da tecnologia está mudando a civilização de maneiras inimagináveis, algo que é ao mesmo tempo emocionante e assustador, e que ainda estamos começando a compreender. Parece que a tecnologia está a ponto de transformar os seres humanos em um novo tipo de produto, algo modificado, biônico, computadorizado, robótico, super-humano. O aumento da ciência é uma profecia, e em toda a história da humanidade, nossa geração é a que tem presenciado os avanços tecnológicos mais significativos. Nossos olhos têm testemunhado coisas que jamais imaginaríamos serem possíveis através da ciência. A ciência é o termo que usamos para descrever o conhecimento e os avanços que a humanidade alcançou através do estudo e da investigação. A rede da internet se expandiu, abrangendo quase todos os aspectos da vida. Smartphones, smartwatches e casas inteligentes estão moldando um mundo cada vez mais inteligente. Até mesmo Elon Musk, fundador do PayPal, CEO da fabricante de veículos Tesla Motors e da empresa aeroespacial SpaceX, que é considerado um dos principais protagonistas da inovação, se mostra preocupado com esses avanços. Ele luta através de suas empresas para acelerar a transição às energias renováveis e quer transformar a raça humana em uma espécie multiplanetária. Mas no que se refere à inteligência artificial, acredita que é preciso pisar no freio. É um risco para a existência da nossa civilização, adverte o empresário aos governadores em uma reunião que aconteceu no sábado em Rhode Island. Até as pessoas não vejam robôs matando gente na rua, não se entenderão os perigos da inteligência artificial. Ao analisar a tecnologia moderna, considerando suas esperanças e temores, vantagens e desvantagens, alegrias e preocupações, muitos se perguntam se nossa era digital sem precedentes foi prevista nas profecias bíblicas. Será que o que observamos hoje foi antecipado em um livro escrito há tantos séculos? Antes de responder a essa pergunta, vale ressaltar que a Bíblia não só previu o avanço da ciência, mas também o contrapõe ao conhecimento de Deus, cuja sabedoria é infinita. Embora o homem se orgulhe de seu conhecimento, deve lembrar que sua compreensão é limitada e que não conhece o momento de sua partida deste mundo. Também deve lembrar que Deus pode retirar a sabedoria adquirida, se assim desejar, tornando o conhecimento humano inútil, assim como pode conceder inteligência ao humilde e ao necessitado. A Bíblia prevê, em uma profecia, que a ciência aumentaria nos últimos tempos, como vemos em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Daniel recebeu a chave do que ocorreria no futuro. Meus amigos, quem poderia imaginar que um livro tão antigo poderia prever o futuro? Contudo, ele não apenas previu,
Mas nós hoje podemos sentir e desfrutar desse aumento da ciência no mundo. Desde computadores e robôs até imagens tridimensionais, curas para doenças consideradas impossíveis, casas com sistemas avançados, cientistas descobrindo partículas subatômicas e engenheiros projetando atrações mecânicas, vemos o cumprimento dessa profecia. Os parques de diversões modernos, telefones com funcionalidades inéditas, vistas da Terra a partir de satélites, previsões meteorológicas precisas, banheiros inteligentes, entre outras inovações, nos dão indícios de que estamos no limiar de um novo tempo. Quando a Bíblia menciona selar o livro, a expressão originária do grego indica segurança e permanência, significando que a profecia tem o selo de Deus, garantindo seu cumprimento conforme foi escrita. A palavra de Deus antecipou um surpreendente aumento da ciência e do conhecimento humano para os tempos do fim. Estamos vivendo essa realidade. Apenas na história recente, tornou-se possível que milhões de pessoas viajassem rapidamente ao redor do mundo, alcançando seus destinos em poucas horas, algo que séculos atrás levava meses ou até anos. Sobre o aumento do conhecimento, um artigo no site Digital Journal destacou uma tendência impressionante. Até o ano 1900, o conhecimento humano dobrava aproximadamente a cada século. Em 1950, esse período reduziu-se para 25 anos. Desde o ano 2950, o conhecimento humano tem dobrado a cada ano. Hoje, nosso conhecimento quase se duplica diariamente. Por exemplo, o objetivo dos cientistas não é mais apenas criar robôs que se assemelhem fisicamente aos humanos, mas dotá-los da capacidade de sentir, saber e pensar como seres humanos através da inteligência artificial. Surge então uma preocupação. E se os robôs alcançarem um nível de inteligência extremamente elevado, poderiam obedecer a comandos complexos e até mesmo ser quase indistinguíveis em aparência dos humanos? O que aconteceria se essas máquinas inteligentes realmente superassem a inteligência humana? Seríamos capazes de distinguir entre uma pessoa concebida naturalmente e uma completamente mecânica, mas com as mesmas capacidades. Se chegarmos ao ponto de desenvolver humanos mecânicos quase reais, será que precisaremos conceder direitos aos robôs? Essas e outras questões surgem ao considerarmos um futuro próximo. Certamente, isso deve nos fazer refletir sobre a rapidez com que nosso mundo está mudando e como as profecias bíblicas, antes enigmáticas, podem estar se cumprindo agora. Vamos explorar como 3 versículos específicos da Bíblia predizem a era atual de interconexão via internet, smartphones e informação massiva, e como essas profecias estão se realizando ou podem se realizar. Primeiro, o Evangelho seria proclamado a todas as nações. Em Mateus 24:14, os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais de seu retorno. Ele respondeu: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim." O mundo era muito diferente quando Jesus fez essa profecia. A comunicação era lenta, feita a pé, de barco ou a cavalo. Mensagens demoravam a se espalhar, mas isso mudou drasticamente. Desde a invenção da imprensa em 1440 até a era da internet e dos smartphones, o acesso à informação tornou-se instantâneo, com um simples movimento dos dedos. Hoje, aproximadamente 2,7 bilhões de pessoas possuem um telefone móvel, permitindo acesso imediato a uma vasta quantidade de conhecimento humano. As palavras de Cristo em Mateus 24:14 fazem mais sentido do que nunca. A internet no bolso de qualquer pessoa oferece um potencial inédito para a disseminação do Evangelho. Em segundo lugar, em Daniel 12:4 é dito: "Muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará." Este versículo reflete a era moderna de viagens rápidas e acesso instantâneo à informação.
algo inimaginável há séculos. Hoje, podemos viajar rapidamente pelo mundo e ter acesso a informações em questão de segundos. Finalmente, Apocalipse 11:9 descreve duas testemunhas que serão vistas por todo o mundo após sua morte. Povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio. A capacidade de transmitir eventos ao vivo globalmente, graças à televisão e à internet, torna essa profecia uma realidade. Portanto, a interconectividade moderna e a disseminação rápida de informações são sinais dos tempos que refletem as antigas profecias bíblicas, mostrando como a tecnologia pode ser vista como parte do cumprimento dessas escrituras. O evangelho genuíno do reino de Deus, sendo pregado em todas as nações, é um dos sinais proféticos mais marcantes. Outro sinal relevante é a disseminação instantânea de notícias em todo o mundo. Um segundo aspecto profético sobre avanços tecnológicos está registrado neste livro incrível, mas muitas vezes mal interpretado, o livro do Apocalipse. Entre suas inúmeras profecias, encontramos uma que está no capítulo 11, mencionando 2 servos designados por Deus, conhecidos como meus 2 testemunhas. Este relato sugere a presença da tecnologia avançada que conhecemos atualmente. A história dos 2 testemunhas se desenrola em meio à última rebelião da humanidade contra Deus, marcando o tempo do fim e o advento do dia do Senhor, o período da ira divina. Segundo a narrativa bíblica, Deus capacita esses 2 servos a proclamarem seu nome por 1260 dias. Eles realizam milagres, cumprem sua missão e são invulneráveis. Entretanto, após completarem sua tarefa, Deus permite que sejam mortos. O que acontece a seguir é extraordinário e intrigante. Seus corpos ficam expostos na praça da grande cidade, Jerusalém. Os versículos 9 e 10 do capítulo 11 descrevem como as pessoas de diversas nações e línguas testemunham os corpos dos 2 servos durante 3 dias e meio, sem permitir que sejam sepultados. Os habitantes da terra celebram a morte deles, trocam presentes e se alegram, pois esses 2 profetas causaram tormento aos moradores da terra. Como as pessoas de todo o mundo poderão ver os cadáveres dos 2 testemunhas em Jerusalém? Isso teria sido impossível em qualquer outra época. As gerações anteriores só poderiam fazer conjecturas e coçar a cabeça. Claro, Deus poderia usar algum tipo de tela gigante no céu para transmitir o evento para todo o mundo, mas não há evidência de algo assim na narrativa do Apocalipse. O que é descrito neste trecho se encaixa com condições que se tornaram possíveis uma vez iniciada a era dos telefones inteligentes interconectados pela tecnologia. É fácil imaginar as multidões descritas no Apocalipse checando constantemente as notícias ou os sites de redes sociais em busca de atualizações sobre o que está acontecendo com esses 2 testemunhas, sintonizando as últimas notícias sobre as mortes desses servos de Deus. Assim, vemos que Apocalipse, capítulo 11, versículo 9, previu os avanços tecnológicos modernos. Em terceiro lugar, um sistema global de controle nunca antes visto. Mas agora é quando a situação se torna assustadora. Muitos versículos mostram o surgimento, no tempo do fim, da besta ou do anticristo. A palavra de Deus mostra que este exercerá um controle sem precedentes sobre as pessoas, como em um enorme império romano, porém maior e mais moderno, e no qual a religião terá um papel predominante. Apocalipse capítulo 13, versículos 15 e 17, mostram como um líder religioso executará a parte civil desse poder, punindo e eliminando aqueles que se recusam a adorar a besta. O relato bíblico diz: foi-lhe dado também que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
Observe como aqueles que se recusam a fazer parte desse sistema satânico não podem comprar nem vender e sofrem o bloqueio de seu poder de compra. Imagine então uma sociedade sem dinheiro em espécie, algo que em breve será uma realidade. Todas as transações estão se tornando cada vez mais eletrônicas. Tecnicamente, não será difícil impedir que as pessoas comprem e vendam se não obedecerem ao poder da besta. Portanto, não há dúvida de que a tecnologia avançada será fundamental para o exercício do poder desse sinistro personagem. Atualmente, já vemos poderosas tecnologias de pessoas que lideram grandes empresas e governos. Muitos as estão usando de forma errada, o que poderia ser usado para o bem. Mas no cenário atual, no qual vemos como a tecnologia é usada para controlar e prejudicar as pessoas, é possível vislumbrar a silhueta da futura besta perseguindo dissidentes, bloqueando seu direito de negociar e comercializar e eliminando aqueles que não se submetem. Há vários fatos inegáveis. As condições para o cidadão comum de qualquer país estão se tornando cada vez mais difíceis, e a tecnologia não produzirá a utopia desejada pelo homem, mas será utilizada em uma mistura de bem e mal. Isso porque a natureza do homem é em parte boa e em parte má, ou melhor dizendo, principalmente má. Há muito tempo, o Deus Criador, mestre designer e arquiteto do nosso mundo físico, sabia que esses dias chegariam. Ele sabia que os seres humanos, guiados por seus próprios critérios, com tempo suficiente e mentes capazes de criar e trabalhar juntas por meio de uma cooperação cada vez mais estreita, ficariam surpresos e maravilhados com invenções, como vimos em 3 profecias específicas. Deus previu o tipo de tecnologia avançada que estamos vendo hoje. Além do que analisamos aqui, há muitas outras coisas que ele previu para nosso tempo. Os servos de Deus compreendem o quadro geral de seu plano. O profeta Amós foi inspirado a escrever exatamente sobre isso. Amós, um dos profetas menores do Antigo Testamento, viveu e pregou durante o século 8 a.C. Seu livro, embora pequeno, contém mensagens poderosas de justiça social, retidão e julgamento divino. Amós era um simples pastor e agricultor de Judá, chamado por Deus para profetizar ao reino do norte de Israel, que na época estava vivendo um período de grande prosperidade econômica, mas também de profunda injustiça social e corrupção moral. A mensagem de Amós, apesar de antiga, ressoa profundamente nos dias de hoje, oferecendo lições e advertências que permanecem relevantes. Os ricos oprimiam os pobres, a justiça era corrompida e a verdadeira adoração a Deus havia sido substituída por rituais vazios. Amós denunciou vigorosamente essas injustiças, afirmando que Deus estava profundamente descontente com o povo de Israel, não por falta de sacrifícios ou cerimônias, mas pela ausência de justiça e retidão. Nos dias atuais, muitos países enfrentam situações similares às descritas por Amós. Apesar dos avanços econômicos e tecnológicos, a desigualdade social continua a ser um problema premente. Vemos uma disparidade crescente entre ricos e pobres, injustiças sociais sistêmicas e uma busca constante por poder e riqueza que muitas vezes ignora os princípios morais e éticos. A mensagem de Amós nos desafia a olhar além da superfície de nossa prosperidade e a examinar o estado moral e espiritual de nossas sociedades. Outro tema central na profecia de Amós é a crítica aos rituais religiosos vazios. Em Amós 5:21-23, Deus expressa seu desgosto com os sacrifícios e cânticos de Israel, porque eles eram realizados por um povo que negligenciava a justiça e a retidão. Esta mensagem é um alerta para os dias de hoje, onde a prática religiosa pode, muitas vezes, tornar-se um mero formalismo, desprovido de um verdadeiro compromisso com os princípios divinos. Deus deseja que nossa adoração vá além dos rituais e se manifeste em ações que refletem seu caráter. Isso inclui amar ao próximo,
praticar a misericórdia e agir com integridade. A fé autêntica deve inspirar um comportamento que promove a justiça, a paz e o bem-estar comum, porque Jeová, o Senhor, não fará nada sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Esses segredos foram revelados aos profetas de Deus e aos apóstolos, e agora foram transmitidos a nós através da Bíblia. Para concluir, há uma citação bíblica que tem como assunto profético Israel, mas também pode ser aplicada a todos em geral. Este versículo me apaixona, onde Deus nos dá discernimento a todos os filhos de Deus para entender estes tempos e o porquê do avanço da ciência. Em Daniel, capítulo 12, versículo 10, o Senhor nos ensina que muitos não entenderão estes eventos. Mas aqueles que foram lavados por seu sangue entenderão que a profecia está em curso atualmente. Aqui está a chave e o sinal. Todos aqueles que queremos estar preparados para receber a Cristo nas nuvens são aqueles que entenderão os tempos. No entanto, os ímpios não compreenderão e, infelizmente, muitos se perderão. Mas aqueles que temos o conhecimento e a ciência de Deus, entenderemos perfeitamente o que foi revelado a Daniel. Por essa razão, não devemos menosprezar as profecias deste livro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, somos encorajados a sermos bem-aventurados aqueles que amam as palavras proféticas descritas em sua bendita e gloriosa palavra. Caro ouvinte, se deseja então purificar-se e ser limpo, como diz o livro de Daniel, este pode ser um momento precioso para que convide Jesus a habitar em seu coração e se arrependa de qualquer falta ou pecado cometido, pois somente Ele tem preparado o plano perfeito para que escapemos dos tempos que virão. E por essa razão, nos está dando a última oportunidade para tomar a decisão de segui-lo e amá-lo, para não ser parte daqueles homens e mulheres que agirão impiedosamente, como diz a sua palavra. Então preparemo-nos, porque o aumento da ciência é algo profético em curso. E assim, chegamos ao final deste vídeo, fortes e valentes até o final. Que muito em breve estaremos com nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a eternidade. Amém. Se ao assistir este vídeo, você experimentou a presença divina e deseja ter um encontro transformador com Cristo, começando uma nova fase da sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso, convido-o amorosamente a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Sem mais delongas, me despeço agora até o próximo vídeo. Até logo.